Bom dia, tudo bem? Olha só, vamos iniciar mais uma aula nossa, tema a unidade 3, tema 3 e 4. Vamos falar um pouquinho sobre a população, do continente americano. Então, olha só, algumas características demográficas do continente americano. O território americano é ocupado de forma desigual por cerca de 1 bilhão de habitantes. Gente, como todo território, todo continente, todo lugar, ele nem sempre vai ser totalmente habitável. O que acontece? Nem todas as pessoas vão se aventurar, em morar em algumas áreas, vamos dizer assim, com altas montanhas, com florestas, áreas de deserto, Hoje em dia todo mundo procura um local em que tudo seja mais fácil para trabalhar, para estudar, meios de transporte, onde se encontra tudo o que você precisa. Dificilmente, eu não vou dizer que não tem quem se aventure por alguns lugares assim, mas a maioria da população, logicamente, ela vai estar concentrada quase que totalmente, nessas áreas onde tudo é muito mais fácil. América anglo-saxônica, olha só, já comentei com vocês, já perguntei. Quando eu falo América anglo-saxônica, eu estou me referindo ao Canadá e aos Estados Unidos, apenas esses dois países. Então, eles fazem parte da América anglo-saxônica. Olha só, na segunda metade do século XIX, a América anglo-saxônica, em especial os Estados Unidos, passou por um período de crescimento econômico que promoveu melhorias nas condições de vida e redução das taxas de mortalidade. Aí o que acontece? Esse aspecto, aliado à chegada de muitos imigrantes, proporcionou um rápido crescimento populacional nessa porção do continente. E aí foi cada vez mais aumentando o sonho das pessoas em ir para os Estados Unidos. Por quê? Tudo estava melhorando por lá. Então, pensa, há um tempo atrás eles já pensavam, eu quero ir para lá, porque lá tudo melhorou, a qualidade de vida, a redução das taxas de mortalidade, o crescimento econômico. Aí vocês imaginam que até nos dias de hoje, ou nós conhecemos alguém que mora por lá, ou nós conhecemos alguém que queira ir para lá, porque eles têm, assim, vamos dizer, uma expectativa melhor, de mudança na vida das pessoas que queiram ir para lá. E aí o que acontece? Toda essa mudança, lá em meados do século XX, junto com a redução de natalidade associada a um rigoroso controle de imigração, resultou na queda do crescimento demográfico na América anglo-saxônica. Então nós sabemos que o governo ele tenta, de todas as maneiras, impedir que esses imigrantes cheguem até lá, mesmo porque cada vez chegando mais e mais. Então, na fronteira é tudo muito vigiado, é tudo muito rigoroso, para que as pessoas que vão ilegalmente consigam chegar até o território dos Estados Unidos. A América Latina, então, enquanto tudo estava se desenvolvendo na anglo-saxônica, a economia estava mudando, tudo estava acontecendo de bom, no mesmo período, na América Latina, o número de habitantes começava a diminuir, Nos países latinos, iniciava-se um processo de, enquanto lá tudo estava diminuindo, aqui estava acontecendo um processo de explosão demográfica e um aumento nas taxas de natalidade e redução de mortalidade registrados foram consequências de melhorias médico-hospitalar e na expansão do tratamento da coleta de lixo, da coleta de água, de esgoto. Então, o que acontece? Enquanto na América anglo-saxônica estava tudo diminuindo, na América Latina estava tendo aquela explosão demográfica, As famílias tendo muitos filhos, tudo estava acontecendo, ao mesmo tempo as taxas de natalidade começou a diminuir, a de mortalidade também. E aí o que acontece? Foi aumentando, foi tendo aquela explosão demográfica. O governo começou a investir no tratamento de água, na coleta de lixo,
e a população, então, com isso, com a queda de mortalidade caindo, foi aumentando cada vez mais. Saúde. Bom, esse é um caso polêmico, né? Se nós formos falar de saúde pública em relação às Américas, nós podemos pegar como exemplo o nosso país, o Brasil, né? Então vamos pensar um pouquinho. Se você precisa de uma consulta, você está passando mal e você vai no hospital hoje, é garantido que você vai ter atendimento? Pensa um pouquinho. Se o médico pede para você alguns exames, que você depende da rede pública, é garantido que você vai fazer ele daqui a uma semana? Então, né, é uma coisa que tem que ser melhorada bastante no nosso país, é a questão da saúde pública. Quem sabe depois dessa pandemia, né, eles não repensem, comecem a investir um pouquinho mais na questão da saúde. Vamos analisar essa pirâmide etária. Olha só, eu tenho aqui um número grande de crianças que estão nascendo, e aí depois vem a proporção de jovens e adultos, até chegar no topo da minha pirâmide, onde eu tenho uma pequena parcela de idosos, mais de 80 anos. Gente, essa pirâmide é uma pirâmide etária típica dos países latino-americanos. Olha só, ela tem uma base larga, o que indica altas taxas de natalidade, ou seja, ainda está nascendo muitas crianças. E ela tem o topo, onde apresenta ali os idosos, né, bem estreito, ou seja, países em que a expectativa de vida, né, as pessoas não conseguem chegar até um patamar, em 80 mais, um grande número de pessoas. Então, ela é típica dos países latino-americanos, que é bem diferente de uma pirâmide etária da América anglo-saxônica. Olha só, essa pirâmide, ela está parecendo um barquinho, né? Então, está mostrando aqui no topo que a natalidade, ela é bem menor, então, ou seja, estão tendo menos filhos os casais, que eles estão se programando, e tem aqui uma proporção de adultos, né, nessa faixa que ainda está contribuindo para o governo, que está trabalhando. Nós temos no topo um grande número de idosos, só que, gente, num determinado momento, essa população aqui, ela vai chegar aqui, que é a população economicamente ativa. E aí, como que eles vão substituir esse tanto de trabalhadores? Eles vão ter que abrir mão e vai ter que começar a receber bem os imigrantes que queiram ir para lá, né? Para poder ocupar esses postos de trabalho. Porque vai faltar trabalhadores num determinado momento para eles. A exploração dos recursos naturais. O território americano, ele é riquíssimo. Gente, se nós pegarmos toda a América, né? América do Norte até a América do Sul, é muito grande. Então é riquíssimo em recursos naturais, tem muita coisa a ser explorada. Nós temos 2 oceanos, nós temos o Atlântico e o Pacífico, nós temos aí, né, esses oceanos, eles favorecem a atividade pesqueira. Então nós temos aí uma rede bem extensa, né, de rios. Então nós temos uma rede hidrográfica muito grande. Temos aí como obter a energia elétrica produzida por elas. Nós temos diversos climas, diversas formas de relevo, diversos tipos de solo. Então tudo isso vai propiciar uma ótima agropecuária. Nós temos a diversidade das florestas. Então, ou seja, o nosso continente é riquíssimo em recursos naturais. Vamos falar um pouquinho sobre a extração mineral. Na América anglo-saxônica, né, a presença de grandes jazidas de petróleo, carvão, ferro, urânio, gás natural, associada à disponibilidade de capitais, possibilitou o desenvolvimento de uma grande quantidade de indústrias. Professora, mas você falou petróleo, sim. Eles retiram petróleo, sim. Só não é o suficiente, né, para manter as indústrias deles. Por isso que eles têm que estar negociando aí com outros países, mas eles têm também. Só que o que acontece? Junta todos esses recursos minerais que eles têm, e eles têm também, vamos dizer assim, capital para investir em máquinas modernas para a extração desse mineral.
Então o que eles fazem? Eles extraem o máximo que eles podem para poder estar aproveitando isso daí. Então eles utilizam sempre essas técnicas modernas, né, que são empregadas ali para essa extração. E nesses países, gente, Canadá e Estados Unidos, as leis ambientais são muito rigorosas. Então eles têm que andar certinho, porque existe uma fiscalização que realmente funciona. E eles recebem multas altíssimas quando tudo não está de acordo com a lei do país deles. E a agropecuária, né, na América anglo-saxônica? Do mesmo jeito que eles utilizam técnicas modernas, né, para retirar esses minerais, eles vão utilizar também essas técnicas modernas na agropecuária. Então, na agropecuária, né, eles vão estar utilizando aí sementes, uma seleção de sementes, uso intensivo de fertilizantes, de agrotóxico para combater as doenças, né? Na produção, na criação de animais, eles vão estar usando aí uma tecnologia avançada, como inseminação artificial, modificação genética, técnicas que aumentam a produtividade, porque o que acontece? Eles têm um período de inverno rigoroso, então eles não conseguem produzir o ano inteiro. Então o que acontece? Eles produzem quando eles podem, sem parar, de tal forma que eles conseguem produzir o suficiente para manter eles e para ainda vender, negociar com outros países, né? Enquanto isso, na América Latina, o que acontece? A maioria das propriedades, grande parte, né, voltada para exportação ainda. Então são aquelas fazendas imensas que produzem, né, monocultoras, que produzem apenas um produto. Esse produto muitas vezes é voltado para abastecer outros países. Nós temos aí, né, alguns países que dependem dessas exportações, que vivem, como se diz, que a maior renda é dessas exportações, que nós podemos colocar aí Colômbia, Paraguai, Cuba, Guatemala. Embora nós temos alguns países que se destacam, né? Brasil, Argentina, México e Chile, eles têm aí uma produção mais intensa, porque eles utilizam máquinas mais sofisticadas. Eles têm uma tecnologia que ajuda aí, que tenha, né, uma alta produtividade. E a indústria? Olha só, enquanto a América anglo-saxônica já estava a todo vapor, com a industrialização já funcionando, né? Utilizando aí até uma certa tecnologia que aqui nem se pensava em ter, né? Foi aí que tudo começou então a se transformar aos poucos. Hoje em dia as indústrias da América anglo-saxônica utilizam tecnologia de ponta e eles têm um parque industrial todo organizado. Eu coloquei aqui como exemplo para vocês uma das áreas, um desses parques que é conhecido como Manufacturing Belt, ou seja, o cinturão da manufatura. Então eles se organizam de forma que essas indústrias, né, elas se concentram em ramos que têm ali algo em comum. Automobilístico, siderúrgico, metalúrgico, mecânico, né? Numa determinada área, onde a matéria-prima chega para todos, aonde a negociação desses produtos acontece numa organização bem melhor. E no Canadá nós temos que destacar também Ontário e Quebec, que se destacam como centros industriais. E a siderurgia é um dos setores mais importantes do país. Então nós podemos dizer que os dois, eles se combinam nessa área, né? Então, canadenses trabalhando nos Estados Unidos, né? Estados Unidos trabalhando no Canadá, enfim, eles se organizam de uma forma entre eles que até a matéria-prima que um produz chega a fornecer para o outro. Então eles têm aí, vamos dizer assim, essa organização entre eles. E a dependência tecnológica, gente? Porque olha só, nós sabemos que as indústrias cada vez mais, elas vão ali se organizando, elas vão precisando de máquinas cada vez mais modernas, né, que produzam produtos que saem mais em conta e que tem uma tecnologia melhor. Só que o que acontece?
Os países latino-americanos, eles não têm condições, né, as indústrias, para estar investindo nesse maquinário, em toda essa tecnologia. Então, o que acontece? Nós abrimos mão, então, e deixamos as transnacionais entrarem nos nossos países. Aqui eles vão encontrar matéria-prima abundante, eles vão encontrar mão de obra barata, só que em contrapartida, eles vão oferecer muitos empregos. Então, para os países da América Latina, isso é importante, porque se uma transnacional ela chega numa determinada cidade, num determinado estado, ela vai movimentar todo o restante do comércio. Por quê? Eles vão oferecer muito emprego. Então, isso é cada vez mais comum acontecer. Comércio e serviços. Então, a partir da década de 1970, o desenvolvimento e a implantação de novas tecnologias na indústria, além da concentração de terras e da modernização do campo, favoreceram então a urbanização e o crescimento do setor terciário. Então, ou seja, né, a maioria das pessoas saíram da zona rural, nós vimos que isso foi acontecendo, para vir trabalhar nas indústrias e no comércio das cidades, né? Então, teve essa migração muito grande e o comércio e a indústria foi responsável por isso. Vou deixar com vocês atividades das páginas 94 e 95. Até nossa próxima aula. Um beijo!